Boa tarde, galera. Vamos chegando aí, vamos aguardando o pessoal chegar na live. Eu vou aqui adicionar o meu convidado quando a gente aguarda o pessoal aí chegar na live. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa primeira live. Vamos aí estar descomplicando a Lei 14.300. Estou fazendo a conexão aqui com o Carlos da Descomplica Energia Solar. A gente vai estar aí fazendo a conexão entre Rio Grande do Sul, Osório, Rio Grande do Sul e Joinville, Santa Catarina. Tá chegando aí meu colega Wesley, Laura Tidre, Lucas Eneman. Chegando o pessoal na live. Muito boa tarde, Carlos, tudo bem? Fala, Estevão, boa tarde, tudo bem contigo? E aí, tá fazendo chuva agora em Joinville? Pois é, quando a gente estava falando hoje à tarde, estava chovendo bastante, agora já tem sol aqui, o negócio é dinâmico. É que nem a energia solar aí no Brasil. E aí, como é que tá? A terra aí de Santa Catarina é o Vale do Silício, né? É. Aqui acontece tudo mais rápido. E vamos lá, né? Vamos estar aí descomplicando a Lei 14.300. Meu convidado aqui, o Carlos, né? Ele vai estar se apresentando, mas eu já vou apresentar ele aqui pro pessoal. O Carlos, ele é mestre, né? Em engenharia elétrica, né? Ele também é formado em engenheiro civil, né? De infraestrutura pela USF. E também ele é mestre em engenharia eletrônica, também pela USF. E atuou como professor de engenharia civil, elétrica e eletrônica na Universidade de Anhanguera por 2 anos. Então, o Carlos, ele lecionou, né? Desenvolveu aí o seu perfil profissional e também ele atua há mais de 7 anos no segmento de energia solar fotovoltaica. Então, o Carlos, ele é especialista no setor e a gente fez essa conexão aí com o pessoal aqui no meu Instagram, também no Instagram dele, para a gente estar aí desenvolvendo conteúdos educacionais para o pessoal. E eu acredito que essa live a gente vai conseguir aí esclarecer de uma maneira didática, de uma maneira que o pessoal consiga aí entender a Lei 14.300. E a gente está aí, já de imediato, vou anunciar, o Carlos também, ele tem aí mais de 23 milhões em vendas, né? 6,5 megawatts de potência vendida em usinas solares. Então, isso é um grande feito do seu perfil profissional. E para a galera que ficar até o final dessa live, a gente vai estar disponibilizando, né, um material especial. A gente vai estar disponibilizando a Lei 14.300 no formato de mapa mental. Então, todo o conteúdo dessa live hoje vai ser disponibilizada no formato de um mapa mental. Você vai conseguir bater o olho ali naquele mapa mental e se lembrar, né, do que foi falado na live. E isso vai, por assim dizer, fortificar o seu conhecimento. Você pode acessar o mapa mental, a gente vai disponibilizar para você, e ali você pode utilizar, pode colocar no seu celular, pode estar utilizando aí para estar ajudando você nas suas vendas e também no seu conhecimento pessoal. Então, pessoal, nós vamos responder algumas perguntas, né, no decorrer dessa live. Uma delas é o que de fato mudou no segmento a partir de 2023, quando entrou a Lei 14.300, né? E quais são os tópicos principais que a Lei 14.300 deve ter maior enfoque na minha empresa, né? E qual a melhor estratégia, né, que nós aí, empreendedores e vendedores, né, devemos ter, né, no momento de nossas vendas nesse momento, né? E o que o público pode esperar, né, com essa virada aí toda essa transformação que o setor está tendo com a Lei 14.300 sendo aplicada. Então, essas são as perguntas que vamos estar respondendo aí no decorrer da nossa live. E o pessoal que está chegando agora, vou estar reforçando aí, o pessoal que está chegando agora, a gente vai estar disponibilizando um material exclusivo que o Carlos preparou para a gente, aí, para a galera ficar até o final da live. E o pessoal que também tirar um print da tela agora e marcar a gente nas redes sociais, né? A gente vai ser notificado e a gente consegue te mandar aí pelo direct do Instagram. Então, quer receber um material exclusivo, o mapa mental da Lei 14.300? Tira um print agora da tela e marca Nuri Energia Solar e Carlos Descomplica Solar. E para receber o material, tem que seguir esse passo a passo, galera. Tira o print da tela e marca a gente que você vai ser eu e o Carlos vão ser notificados e a gente vai estar aí te mandando esse material, né, por um agradecimento
está participando da nossa live e isso vai ajudar aí você nos seus negócios. E eu vou fazer aqui uma apresentação, né? Quem sou eu, quem é o Carlos, né? Meu nome é Estevão Nuri, eu sou integrador solar, né? Eu sou empreendedor no ramo de energia solar fotovoltaica. Eu sou eletrotécnico também, formado, né? Eu atuo como eletrotécnico na minha empresa, né? Então eu assino as RTs de execução, né? Atualmente eu não executo os projetos, né? Eu não faço os projetos, mas eu aí tenho uma parceria em que eu terceirizo os projetos. Então eu sou empreendedor, eu sou eletrotécnico e eu estou cursando tecnologia em energias renováveis. Então eu sou um estudioso, né, do assunto. Estou me caminhando aí para me tornar um especialista no setor. E atualmente eu sou integrador solar, né? A minha empresa é integradora, a gente faz a parte de integração solar, a venda e também a instalação, né? E a gente gosta de brincar aí, né? O engenheiro, ele faz o projeto e o eletrotécnico é o profissional responsável por executar o projeto. Então, a gente está mais aí na parte de experiência, né? Como no setor, a gente entrega o produto, por assim dizer, e aí o engenheiro está aí na parte de pensar o projeto aí, dar todas as instruções, colocar o projeto aí nas normas da ABNT, e o eletrotécnico é o profissional responsável que está, né, na experiência. E o Carlos vai fazer a sua apresentação. Quem é o Carlos, né, e qual a sua empresa, o que você faz atualmente, Carlos? Fala pro pessoal aí. Legal, Estevão. Boa tarde aí a todos que estão participando. Um grande prazer aí estar na presença de vocês. Eu me chamo Carlos Pichait. Como é que eu posso me definir? Talvez um entusiasta aí do segmento solar. Há 7 anos aí praticamente eu estou ativo, né, nesse estudo, nessa busca inconstante aí para a gente estar evoluindo. E no que diz respeito à parte de formação, eu sou engenheiro civil, mestre em engenharia eletrônica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Essa foi uma parte bem boa aí da minha jornada, porque me deu toda a base, né, uma solidez técnica aí para estar executando as vendas, que foi onde eu entrei já na sequência, né? Então, atuei como executivo de vendas aí durante 3 anos e principalmente usinas aí de grande porte. Então, toda a jornada que a pessoa precisa estabelecer, se desenvolver para conseguir chegar nessas usinas grandes, ele é um processo não tão simples, mas é um processo totalmente possível, né? A gente tem aí algumas formas, algumas metodologias que eu testei na prática, então isso é bem importante dizer, né? Tu pode fazer vários cursos, mas o que vai de fato te fazer desenvolver é aplicar o que você está vendo naquele curso, né? Não somente estar ali ouvindo enfim, né? É o que a maioria acaba fazendo. Então, qual que é a nossa ideia aqui com a Descomplica Solar, né? É justamente a gente viu que nesse ambiente, nesse ecossistema da energia fotovoltaica, tem muita gente falando disso, mas tem muita gente falando mais do mesmo. Então, tu vai ver uma live de uma lei 14.300, o pessoal pega o texto da lei e começa a ler, algo que você também pode fazer na tua casa, mas que dificilmente, né, tem poucos advogados aí no segmento e você acaba não conseguindo desenrolar tão bem, ter o entendimento tão bem disso, né? Então, a nossa estratégia aqui é justamente simplificar isso, fazer um mapa mental, falar coisas objetivas para vocês aqui de uma forma direta, de uma forma com entretenimento, né? Porque tem que ser divertido também, senão não faz sentido. Eu acho que se você não estiver curtindo o processo, não está valendo a pena. E a ideia é justamente essa aqui, que a gente vai estar abordando ali 14.300 de uma forma bem diferente do que tu viu até hoje. Tenho certeza, quem está presente aí não vai se arrepender. Eu tenho suspeitas aí, Carlos. Eu acredito que a energia solar no ano 2023 vai acabar. Eu acho que vai acabar. Não vai ter espaço aí para nós. Eu acho que quem colocou ano passado é o único momento que pôde colocar. Eu acho que não tem espaço aí para esse ano. Brincadeira, pessoal. Carlos, respondendo essa pergunta, a energia solar de fato acabou? Olha, Estevão, acho que tu falou bem ali. Eu acho que, de certo modo, acabou. Para muita gente aí acabou, né? E acabou faz tempo, já não foi por causa da lei 14.300, né? Pessoas que não querem se desenvolver, não querem estudar, realmente a lei, ela só potencializou aquilo, né? Então esse mercado não tem mais espaço para quem quer simplesmente bater na porta lá e oferecer energia solar. Tu vai ter que ter um conhecimento bem sólido disso, né? Então, tirando a parte da brincadeira aí, eu acho que é só o começo da energia. De fato, é um começo porque, entrando um pouquinho já na lei, a lei é o quê? É um marco legal da energia solar. Então, antes disso não existia nada, existia uma normativa. Mas a segurança jurídica que a gente tem para o segmento agora é muito maior, infinitamente maior. Então, a gente pode dizer o quê? Antes era muito bom, já era muito bom, mas tinha um certo risco. Agora continua sendo bom e não tem tanto risco. Agora você tem uma lei
que protege aí o consumidor. Então ficou até mais fácil de você oferecer, não mais difícil como a maioria tá divulgando por aí, né? Então tem muito pra gente falar sobre isso. O pessoal que tá entrando na live aí, vai colocando aí de qual estado você tá assistindo a live e a sua cidade. A gente tá aí te acompanhando. E de fato, Carlos, a lei 14, a energia solar acabou realmente. Acabou para aquele que não quer se profissionalizar, não quer estudar, e também acabou para aquele que, né, vai aí oferecer energia solar para o cliente final, né, e não sabe explicar aí a nossa nova transição aí do setor. E realmente, galera, falando sobre isso aí, nós estamos em um novo cenário no nosso setor. E falando sobre isso, né, Carlos, como você se comportou aí nesse período, né, de vacância entre as leis? Né, forçou o direito adquirido para os seus clientes para conseguir vender mais? Ou você aí se destacou da maioria e conseguiu aí oferecer, né, para os seus clientes uma solução sem colocar aquela pressão do direito adquirido para conseguir vender mais? Como é que você se comportou nesse período? Então, Estevão, vou te falar que desde que eu comecei minha carreira de vendas, eu sempre procurei planejar a longo prazo as minhas vendas e não focar apenas no momento presente, né? E o que de fato me fez me destacar bastante, assim, no sentido de que cheguei em muitos clientes e tinha 10 propostas em cima da mesa lá. Então, teve muita gente de solar que visitou ele, muita gente que falou muita besteira para esse cliente, né? Então, quando chegou esse momento da Lei 14.300, o que eu identifiquei, né? O mercado como um todo estava usando o gatilho de escassez e urgência. Tem que ser agora, senão depois não vai dar mais, né? Depois você vai perder uma grande oportunidade. Depois, então assim, o que eu percebi? Que a mídia já estava fazendo esse papel de aterrorizar o cliente. Eu não precisava mais fazer isso. Então, eu planejei minha venda no sentido de que aonde que vai ser o problema para vender a fase mais difícil? Depois que isso passar, que é justamente o momento agora. Então, se eu ficar agora, né, naquele momento ali forçando a venda de um cliente, principalmente eu que vendo ticket alto de 500 mil a 5 milhões, eu não vou conseguir com gatilho de urgência especificamente fazer esse cara para toda a empresa dele, o conselho fiscal dele, para fazer ele, agora que por causa da lei eu vou avançar com isso. Então, eu procurei muito mais pensar no meu funil de clientes para agora, em como que eu vou retomar essas conversas, do que aproveitar aquele momento. O que aconteceu também? Foi uma coisa bem interessante, porque daí eu chegava no cliente e ele já estava com isso na cabeça. Então, eu procurava identificar o que ele sabia sobre a lei, quem já visitou ele, como que o pessoal tinha comentado sobre isso com ele. E aí ele falava, olha, o que eu sei é que se eu não fizer até dezembro, não vale mais a pena. Então, eu preciso correr com isso, mas está difícil aqui. Aí eu já pensava, vou me colocar no lugar do cara. Está difícil para ele. Então, o que eu vou fazer para ser diferente de todo esse pessoal, né? E o que eu fiz basicamente foi falar para ele a verdade. Eu falei para ele, quer saber de fato o que vai acontecer? Não vai mudar praticamente nada. Vários clientes meus, eles têm uma simultaneidade bem grande. O que é isso? Grande parte do consumo durante o dia está sendo consumido diretamente pelos equipamentos da empresa dele em si, né? Então, o impacto do fio B, né, que é o que a gente vai estar falando na sequência, ele é muito pequeno. Então, a média que a gente estipulou aí de 4%, que é o que a gente está falando, já passa para talvez 1% ou até menos que isso, dependendo da simultaneidade do cliente. Então, eu expliquei isso para ele. Eu falei, olha, o impacto que tu vai sofrer é muito pequeno e não justifica você, de fato, agora, né, se precipitar na tua decisão, avalia bem com o teu conselho e depois a gente vai conseguir ter uma solução boa para ti. Então, fazendo uma análise assim, de venda, né, o que eu procurei planejar na hora? Então, poxa, o que o pessoal está usando? Gatilho de escassez, gatilho de urgência, tem que ser agora. O que eu vou usar? Outro gatilho, quebra de padrão. Eu vou falar para ele o seguinte, enquanto está todo mundo falando a mesma coisa, estou falando uma coisa diferente, mas que ele queria ouvir. Estou falando o que ele quer ouvir, eu não estou concordando com todo o resto ali que estava aterrorizando ele. Outro ponto, eu utilizei um gatilho daí da confiança. Por quê? Porque eu fui a única pessoa que falou uma coisa diferente para ele. Então, quando essa pessoa for retomar, quando esse cliente for retomar, ele vai pensar, poxa, teve uma pessoa apenas que me falou a verdade, que foi honesto comigo. Então, para eu investir 500 mil, não vai ser com qualquer um que vai querer me empurrar uma coisa rápida. Vai ser com aquele cara que realmente tem conhecimento e está sendo honesto comigo. Então, na mente do cliente, ele está abrindo mão de vender 500 mil, que poderia me forçar agora, para realmente atender a minha necessidade futuramente. Então, o que eu fiz nesse momento, que agora me possibilitou um funil aí muito bom para estar trabalhando, é justamente fugir à regra. Então, é isso que eu falo para todo mundo que vem falar comigo. Poxa, o que eu posso fazer em vendas e tal? O que eu tenho que estudar? Estuda como que você pode se diferenciar um pouquinho do mercado. Se você se diferenciar um pouquinho assim, você já está à frente de muita gente.
Então foi mais ou menos essa forma que eu atuei nesse momento de 14.300 e terrorismo do pessoal. Compartilhando aí uma situação que eu estive aí há pouco tempo, essa semana inclusive, eu atendi um cliente aí que ele entrou em contato comigo, ele gostou, né, da forma que eu estou trabalhando aí nas redes sociais, da forma que eu estou me posicionando, e ele sentiu a abertura em compartilhar comigo, que ele já fez alguns outros orçamentos com outras empresas, né, e eles usaram aí o gatilho, né, de escassez, né, tem que colocar esse ano, porque se colocar ano que vem não vai dar, e aí ele se sentiu pressionado, né, e não deu o próximo passo, né. E aí ele me perguntou, né, o que é essa lei, né, taxação, né, e eu acabei explicando para ele, na verdade, taxação não é o termo correto, né, o que vai acontecer agora é uma cobrança de um componente da tarifa de luz. Eu expliquei um pouquinho mais para ele sobre essa questão, e ele se sentiu muito mais à vontade, né, quando eu conversei com ele, sendo muito claro, né, e tendo essa parte do conhecimento, né. Então, ele realmente, o que eu vejo é tanto dos dois lados, quem oferece produto e quem compra, cliente e empresa. Né? Os dois lados estão aí com essas dificuldades. Né? Então, tanto o cliente ele sofreu essa pressão, esse terrorismo, porque tinha que colocar aquele ano ali e a taxação do sol e etc. E aí ele acabou tendo uma interpretação desse termo aí errado e acabou que a energia solar aí, a nossa solução energética aí, em energia solar, acabou tendo umas interpretações erradas. E eu acredito que tem que educar esses dois lados, o cliente final e a empresa. E, Carlos, essa lei, ela realmente só prejudica nós, empreendedores e clientes finais, ou ela tem algumas vantagens? Então, eu acho interessante a gente primeiro contextualizar essa questão de taxação, né? Esse termo, ele não faz sentido. Então, o pessoal vulgarizou, né, uma lei que foi criada para dar sustentabilidade ao setor e utilizou um artifício mais simples que tinha para acelerar vendas. Então, o que de fato acontece é o que tu falou. Então, vai ser cobrado. É mais interessante a gente pensar como se fosse um pedágio. Né? Então, para a gente já começar a descomplicar aí a coisa, né, pensa o seguinte: pensa que o pessoal vai construir uma rodovia nova. Nessa rodovia, todo mundo tem livre acesso. Então, quem está transitando por ali pode passar tranquilamente. De repente, essa rodovia precisou de manutenção, então alguém para fazer a gestão desse ponto ali. E aí eles resolveram colocar um pedágio. Então o que acontece? Você pode continuar passando ali, a diferença é que você vai estar pagando um pedágio. E como que a gente pode trazer essa parte de pagar um pedágio, né, fio B e tarifa de energia, né, que se tu vê qualquer live o pessoal começa a falar de TE, de TUSD, de fio A, fio B, transmissão, distribuição, e tu entra num negócio muito grande que acaba no final tu não consegue pegar a essência da coisa, né? Então, até tem um post que tem no meu perfil ali, quem quiser ver depois, sobre a diferença de TE e TUSD de uma maneira bem simples, né? Que tu pode pensar o quê? TE, tarifa de energia. Produto. Energia é produto. TUSD, tarifa do uso do serviço de distribuição. O que é o serviço de distribuição? O transporte. O transporte de energia. Então, como que dá para a gente trazer para a nossa realidade aqui? Quando tu compra qualquer coisa na internet, o que tu vai ter lá? Tu vai ter o produto e tu vai ter o frete. O que acontecia antes desse marco legal? É que você comprava o produto, chegava na tua casa e eles te recompensavam 100% desse frete. Então, a distribuidora pagava 100% desse valor para ti. O que passou a acontecer, então, a partir de agora? Já que vamos investir no segmento para sustentabilidade, o pessoal vai começar a instalar placa solar, nós precisamos pensar em manutenções. Faço a pergunta para vocês: se amanhã 70% dos brasileiros quisessem instalar uma placa solar na casa deles, você acha que o sistema ia funcionar? Então, foi basicamente isso que foi pensado, né? Então, por que eu digo que é boa ainda aí? Porque o correto seria os caras talvez cobrar então, o frete inteiro. É o que acontece quando tu compra na internet, ele te cobra o frete inteiro. Aqui ele vai cobrar só o pedágio do caminhão lá que está passando para te entregar, né? Então, por que pedágio? Porque é uma componente apenas, não é o frete todo, é uma parte do frete, o fio B. Então, é basicamente esse o entendimento. O frete que você precisa pagar, eles só vão cobrar o pedágio de ti, eles não vão cobrar o frete todo. Então, na prática, é isso que está acontecendo. Então, é algo muito menos complexo que o pessoal está falando, né, mas que, da forma que é colocado, apenas lendo a lei, tu fica perdido ali, não consegue se encontrar, né? Olha, chegou um momento que complica, né?
E o Carlos já deu isso, essa explicação, né, bem descomplicada mesmo, né? E para o cliente final ali, né, como explicar de uma forma simples para o cliente final, né, toda essa questão aí da taxação? A gente sabe que não é mais taxação, né? Na verdade, aí é uma cobrança de um componente da conta de luz, né, que é o fio B. E como o Carlos acabou de explicar de uma forma bem descomplicada mesmo, e se você pegou aí essa analogia que ele fez entre, né, o frete e o pedágio, né, você vai conseguir explicar para o seu cliente de uma forma bem descomplicada mesmo o que é essa mudança na lei, né? Então, a gente está disponibilizado aí no Mapa Mental. Quem ficar até o final dessa live vai receber. Tire um print dessa tela, marque a gente vai ser notificado e vamos mandar para você aí no particular, né, o documento com o Mapa Mental. E esse foi o momento Descomplica, né, Carlos? Você aí usou analogias, né, para Tem mais um ainda, tem mais um que dá para a gente colocar. As porcentagens, as famosas. O que tu acha? É, querido. Podemos falar das porcentagens? Será que o pessoal quer saber aí uma analogia para as porcentagens? Galera, para explicar aí todo esse processo que aconteceu na lei entre frete, né? Imagina você numa estrada, você paga um frete, e em certo momento do seu deslocamento você vai começar a pagar um pedágio. Quem entrou no momento do frete, que é o direito adquirido, paga o frete, né? E quem entrou aí, por exemplo, com um projeto de energia solar, vai começar agora, vai estar em deslocamento, vai começar a pagar um pedágio, né? Que é a cobrança aí do fio B. Basicamente é isso, né? E o Carlos acabou de explicar. E manda aí nos seus comentários e se você está gostando da live, se está curtindo, se está sendo interessante, se está sendo descomplicada mesmo. E a dúvida aí que o Carlos também colocou, a questão da porcentagem. Manda lá, Carlos. Acredita que tem como a gente descomplicar aí essa questão? Olha, quem não se confundiu até hoje com a questão das porcentagens, para mim é um mito aí do segmento solar aí, né? Porque, pessoal, se a gente for pensar, né, é um negócio realmente que, se tu analisar, é uma sucessão de aumentos de 15%, de uma componente que representa 28%, de uma simultaneidade que o cliente vai ter. Então, se você quiser lembrar desse jeito mais difícil, tu pensa em 15% de 28%, pode lembrar direto da Dilma lá, que mesmo que tu não goste dela, tu vai lembrar de alguma forma, né? O que é o mais fácil da gente pensar, pessoal? 15% e 28%, vamos facilitar para o cliente. Quanto que dá isso? 4% aproximadamente. Aí muita gente, Carlos, mas tem estados que não é assim, tem estados que é diferente. Ótimo. Estuda lá, então, qual que é o estado, faz a continha e já leva a conta para ele pronto. Então, 4% vai ser 4,5%, 3,5%, vai variar de estado para estado. Mas o fato é que isso ainda é na pior condição. Então, considerando que tu vai injetar 100% da energia, que tu não tem simultaneidade nenhuma. Né? Pensa que toda a energia vai ser consumida, você vai injetar na rede. Aí tu teria esses 4%. Se for uma situação diferente, aí vai ser menos que isso ainda. Então, o impacto é muito menor. Para lembrar do 4%, se a galera acha difícil, Lei 14.300. Tem um 4 ali, ó, circula o 4, faz uma flechinha para baixo, nunca vai esquecer que é 4%. Então, aumenta 4% ao ano. Acabou. Acabou a complicação do 15%, de 28%, de várias coisas, né? E o pulo do gato aí também, para quem trabalha com vendas, né, e quer apresentar isso para o cliente, sempre analisa o que faz mais sentido você apresentar para ele. Se você apresenta monetariamente ou se você apresenta a porcentagem. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, por exemplo, vou falar de Santa Catarina, onde eu estou falando aqui, 70 centavos aí a tarifa de energia. 4% desses 70 centavos vai dar lá seus 2, alguma coisa. Então, poxa, tu vai falar para o cliente, cara, a diferença é 2 centavos. 2 centavos. Então, o que tu faz? Mentalmente, tu gera um impacto de suavização nesse custo a mais, nessa taxação tão gigante. Tu pode até brincar com ele, falar, pô, a taxação toda é 2 centavos, cara, para com isso. Tu prefere pagar a conta inteira de energia do que remunerar 2 centavos do pedágio ali pro pessoal. Então, assim, é muito do ponto de vista de quem está apresentando, né? Então, acho que esse é um desafio da pessoa que vende também. É você encontrar formas de valorizar aquilo que tu está apresentando para o teu cliente. Se você acredita naquilo, obviamente, né? Então, agora é o momento justamente, o que faz mais sentido? Às vezes eu fazer o cálculo, ver, 100 kW, faz o cálculo ali, vai dar R$100. Aí tem um momento lá que você vai calcular, vai dar 5 mil, né? O valor total. Para um cliente um pouquinho mais, ele já começa a fazer a conta, aí tu volta para a porcentagem, tu foca na porcentagem de novo. Então,
tem que ter essa sensibilidade aí para saber a hora certa de avançar e como avançar, né? Exato. Mas o fato é, tem muitas formas de apresentar. Não precisa complicar, ficar aparecendo a Dilma na frente do cliente lá. Dá para fazer ser muito mais fácil. Descomplica e fala que é 4%. É isso aí. Tratando aí, dando continuidade pro pessoal que é totalmente leigo do assunto, né? O que na sua conta de luz, né, existe alguns componentes, né, da sua conta de luz. Ali você encontra encargos, você encontra que o Carlos falou, a TE e a TUG. E na conta de luz, galera, que nem ele acabou de explicar, e eu achei muito interessante essa analogia que ele fez aí, que a galera que está acompanhando pegou entre frete e pedágio, né? E a diferença aqui anterior é que antes você pagar só o frete, agora você vai começar a pagar o pedágio. E para a gente dar continuidade, né, o pessoal que é totalmente leigo do assunto, que está aqui na live, né, a nossa energia elétrica, até chegar à sua casa, ao consumidor final, ela passa por alguns caminhos, né? Então, existe aí a geração, né? E aí tem a parte de transmissão de energia, a parte de distribuição e o consumidor final, que é a sua residência. Então, a energia que é gerada, ou uma central eólica, uma central solar, ou uma matriz energética hídrica, né? Essa energia, ela é gerada, transformada, ela passa aí pelas redes de transmissão, né? E passa pelas redes de distribuição, que são as concessionárias de energia, por exemplo, a Equatorial, a Celesc, e elas se encarregam de entregar essa energia ao consumidor final, que são as unidades consumidoras. E agora, né, todas as pessoas que instalam energia solar se tornam uma microgeração ou mini geração. E o que vai acontecer agora, né, é uma cobrança, né, do fio B, né, que é um componente da conta de luz. Então, vai estar aí no nosso mapa mental, né, todas as especificações desses componentes da conta de luz. E, Carlos, como essa lei, ela realmente, voltando aqui ao assunto, né, que você aí explicou de uma forma bem descontraída, explica então um pouquinho mais para nós, né, agora que acabou o prazo do direito adquirido, não faz mais diferença aderir agora à energia solar nos próximos anos? Qual aí os próximos passos aí para o consumidor final e para as empresas que oferecem essa solução? Legal, Estevão. Essa é boa. Pessoal aí dos gatilhos de urgência que gosta de usar, ainda vai dar para usar até junho. Para vocês aí tem um plus aí da lei, né? A gente tem uma questão aí relacionada ao encontro de contas. Então, na prática, isso que a gente tem hoje, né, atual, é uma regra de transição com esses aumentos sucessivos aí de 4%. Novamente, pessoal, 4% pior caso. A princípio vai ser menos que isso, né? Para o consumidor final lá. Mas esses aumentos, né? Essa questão aí de você ter esses aumentos sucessivos, você pode mostrar para o teu cliente de outras formas, né? Então, voltando ali essa parte do encontro de contas, basicamente o que diz o texto da lei, né? Que quem instalar até 18 meses da promulgação da lei, você vai se manter nessa regra de transição até 2031. Vamos simplificar. Tem até junho de 2023, para você passar para o teu cliente, não vai falar 18 meses da promulgação da lei. Cara, tu tem até junho de 2023, tu que esperou, né, o negócio passar, agora tu tem até junho ainda para se manter nessa regra de transição até 2031. O que tu ganha? 2 anos com certeza do que tu vai estar pagando. Por que eu digo certeza do que está pagando? Porque a gente tem um encontro de contas. O que é o encontro de contas? Não sei se vocês notaram, mas essa regra de transição ela vai até 2029, ali virando para 2030. A partir dali, não se sabe o que vai acontecer. Então, voltando à história do pedágio, colocaram o pedágio lá, mas ainda não se sabe valorar os custos de fato que vão ter, quantos carros vão passar, o que vai acontecer lá no negócio. Então, foi dado um prazo, né, para os órgãos aí responsáveis governamentais e ANEEL, em conjunto, calcularem, né, o que vai trazer essa questão da geração distribuída, né, a nível de benefício e de custos. Então, vamos lá, resumindo a história, o que pode acontecer? Pode tanto aumentar, pode piorar a situação, como pode melhorar. Ninguém sabe. Se você está falando com um cliente que gosta de uma previsibilidade, isso é um termo até bem legal para vocês utilizarem com os clientes de solar, porque de fato é isso que você busca, né, quando você está instalando energia solar, uma previsibilidade da tua conta de energia. Você não está mais exposto à bandeira tarifária, entre outras N, né,
parcelas aí que são cobradas do consumidor, mas tem muito benefício nesse sentido. Você vai ter ainda 2 anos tranquilo, então payback de um projeto aí de 5 a 7 anos, tu já pagou, vai ter mais ainda 5 anos aí, ou, né, dependendo ali da situação, que tu vai estar tranquilo nessa regra de transição. Então, assim, vale a pena, é um gatilho de urgência que dá para tu utilizar, dá. Tem que avaliar daí se vai ser suficiente para fazer o teu cliente tirar o meio milhão do bolso e investir nisso, né? Usar com responsabilidade, mas é uma brecha bem boa aí para a gente estar retomando os clientes agora, né? Tu vai ligar para ele, pô, cliente, e aí, como é que tá o projeto, não sei o quê, não vai fazer a tua prospecção lá. Eu falo, agora já não vale mais a pena. Tu tem, não, calma aí. Tem mais um texto da lei que ainda te dá um benefício. Já que passou aquela ali, vamos pensar para frente. Você ainda tem um benefício se tu fizer agora. Então, resumindo, até junho de 2023, quem aderir ao sistema, né, o que está escrito é que você vai ganhar 2 anos aí com previsibilidade. Então, essa parte do encontro de contas é bem importante para quem está no front aí, né, na ponta ali fazendo as vendas. Então, pensar como tornar a explicação simples, Isso. essa questão de contas. Né? Exato. Então, resumindo, explicando esse tema, no encontro de contas, o que seria realmente, né, essa etapa aí, né, de todos esses anos seguintes que a gente tem pela frente? Na prática, tu vai ter uma definição depois desse prazo, né? Você tem uma definição até tal prazo, tu vai ter outra definição, nada mais que isso, né? Então o pessoal vai fazer um cálculo lá, ter uma consulta pública que o pessoal podia ter colaborado durante, acho que já foi encerrada essa consulta pública para dar as diretrizes de como vão ser feitos esses cálculos, que estava aberto para a população em geral, mas geralmente o pessoal não participa muito disso e os órgãos governamentais acabam fazendo o que eles querem, né? Mas assim, esse é um dos pontos, então esse é um dos benefícios que tu pode oferecer agora, mas um dos maiores benefícios da Lei 14.300 é a questão da TUS de G. Esse é um tema que está bem quente aí, o pessoal está fazendo várias lives aí comentando sobre isso, e a gente vai falar dessa TUS de G aí de uma maneira bem interessante aí para vocês, tenho certeza que vai fazer sentido. Teve uma seguidora que mandou uma pergunta bem técnica, inclusive, e a gente vai estar aí respondendo a pergunta dela aí, né, mais para frente aqui na live. Então, Carlos, eu lembro que você comentou, né, que eu acredito que foi a Bárbara Rubin que veio com essa questão, né, desses 3 períodos, né, da estruturação do setor, né, que o primeiro você comentou foi o direito adquirido, e agora o segundo período é a Lei 14.300, e depois lá de 2029, 2023 aí, que é esse período que você comentou, né, nem a Bárbara Rubin, nem Joy Energias e nem o Carlos, e ninguém sabe o que vai acontecer, que ainda está, né, em aberto, né, e será aí definido, né, que vai ser uma nova legislação, mas existem esses 3 períodos, né, que foi o primeiro direito adquirido, e agora a gente está no segundo período, que é a Lei 14.300. Comenta um pouquinho sobre isso, Carlos, com o pessoal. Essa questão de não saber o que vem lá pela frente acaba dando um pouco de preocupação, assim, né? Mas atitudes responsáveis vão ter que ser feitas, né? E eu acredito que eles vão ter bastante benefício validado aí com essa questão da geração distribuída, né? Uma questão que também foi muito mal interpretada pela mídia, principalmente, é de que quem instala energia solar prejudica quem não instala, né? Então, se tu instalar na tua casa, tu vai estar prejudicando o teu vizinho do lado, porque vai colocar energia na rede e vai aumentar o custo. E, olha, isso é totalmente equivocado, né? Esse tipo de pensamento. E que tu sempre pode defender para o teu cliente é que se alguém instalar uma usina solar perto da tua casa, é como se você estivesse morando do lado da usina de Itaipu. Pergunta pro pessoal que mora lá do lado se a qualidade da energia é ruim. Tu tem uma usina instalada em cima da tua casa. Essa pessoa está injetando energia na rede. Está melhorando o sinal da rede. Pensa aquelas ruas até o final lá, distantes, que sempre tem uma queda de energia, a qualidade do sinal é bem ruim. Empresas, né, que tem uma questão de fator de potência ali incidindo, tem uma questão de essa qualidade do sinal ruim acaba afetando a qualidade de uma corrente ruim, por exemplo, pode dar picos de corrente ali no equipamento do cliente e queimar uma máquina de 1 milhão. Então, o sinal é algo bem importante. A qualidade da energia que a gente tem é bem importante. Então, quanto mais usinas tiver, melhor vai ser esse sinal de energia. Então, é o que a gente falou ali. Eu vi até alguém comentando ver o copo meio vazio ou meio cheio, né? Se você está nesse segmento, tem que ver o copo meio cheio, sempre. Não tem como você fazer diferente. Se você ficar concordando com o cliente lá, se abraça e fica chorando. Não tem o que fazer.
Então, tem que ser criativo aí e mostrar realmente o lado positivo. Tem muito, né? E entrando um pouquinho nessa questão da TUS de G ali, que acho que é interessante a gente falar e talvez o pessoal, né, mais leigo também aí sobre essa questão da demanda contratada, então muita gente tem dúvidas sobre isso. Então, eu vi algumas pessoas também na internet aí confundindo, né, o conceito, porque de fato, né, demanda contratada é um serviço que você contrata da tua concessionária local para que você tenha aquela potência instantânea disponível. Quando que tu vai precisar? Tem um equipamento lá que consome uma potência maior do que teoricamente está disponível na rede, ou alguma outra necessidade. E aí você contrata. Então, ao invés de você pagar 100 kWh de tarifa mínima no trifásico, tu vai pagar 1.000 kW daí de demanda, né? E demanda ela é majorada, mensurada em kilowatt, né? É a potência. Então, você faz um contrato de demanda. E qual que foi a diferença? Né? O que a Lei 14.300 trouxe de benefício? Esse benefício ele é muito grande mesmo. É que antes, o que acontecia? Você tinha uma demanda de consumo. Então, vamos pegar valores aí médios também para a gente não ficar complicando a coisa. Pense que o custo por quilowatt-hora da demanda é R$20. Então, o cliente tinha que contratar 100 kW de demanda. Quanto que ele vai pagar no final das contas? Se for R$20, vai pagar R$2.000 de demanda contratada. Isso ele paga o custo de disponibilidade mensal para ele ter energia. Se ele não usar, ele vai pagar R$2.000 por mês. O que acontece? Para você contratar energia solar, você tinha que contratar uma demanda da mesma potência que o teu inversor. Então, vou instalar 200 kW de inversor, preciso ter 200 kW de demanda. Isso sem choro. A concessionária está na regulamentação, não tem como instalar potência maior do que a demanda contratada. Então, tu sempre tem que equilibrar, ou menor do que a demanda já contratada, mas a demanda tem que ser mais alta ou igual que os inversores, né? E aí o que acontecia? Tu pagava o custo de disponibilidade dessa potência mais alta para a concessionária, que seria R$20. O que a lei trouxe? Ao invés de pagar 20, tu vai pagar R$4 nessa disponibilidade. Por quê? Porque tu não está consumindo isso da rede, tu está mandando para a rede e melhorando a rede, o sinal da rede. Então não faz sentido tu ter que contratar um serviço de consumo se você não está consumindo, você está gerando energia. Então esse é o conceito da TUS de G, no caso, né? Então a TUS de G vem justamente com esse intuito aí. Bacana. E aí tem uma forma também da gente, um pulo do gato aí descomplicado para a gente entender melhor isso. TUS de G e TUS de C. Voltando ao exemplinho do pedágio lá. O que acontece? Foi colocado um pedágio. Não sei como calcular o impacto que isso vai ter aqui na minha rodovia. Então passa caminhão e passa carro. Eu vou cobrar o preço de caminhão para todo mundo. É isso aí, tu vai ter que pagar. Isso era antes da Lei 14.300. Então, a TUS de C, custo do caminhão. TUS de C, caminhão. TUS de caminhão. Lembra disso que tu não vai esquecer mais. E aí foi estabelecido o quê? Pô, se tu vai passar com um carro lá, por que tu vai pagar o custo de um caminhão? Se tu não está depredando tanto assim a rodovia, né? A gente extrapolando um pouquinho aí o entendimento. Tu tem lá o teu Gol, TUS de G, golzinho, tranquilo, que tá passando lá. Então, o que o pessoal que fez a Lei 14.300 pensou? Poxa, vamos cobrar, de fato, o que é justo. Então, você vai pagar, se tu passar com um caminhão pelo pedágio, tu vai pagar o preço do caminhão. Se tu passar com um carro, tu vai pagar com o carro. E isso vai gerar um impacto de cerca de 70% de diferença em relação àquele custo inicial. Então, o cara que pagava R$2.000, ele vai pagar 70, né? Se ele precisasse contratar isso, né? Aí, essa questão aí de como que vai ser como que isso vem na fatura de energia, a gente vai estar explicando no finalzinho, que foi uma pergunta bem interessante aí de uma das participantes aí pré-live, né? Ela questionou sobre o texto da lei que fala de TUS de G aplicada a mini e micro geração. Então, a dúvida dela, como é que vai ser aplicado uma TUS de G que é referente à demanda dentro de uma micro? Né? E se tu pensar, tem um porquê ali embutido que a gente vai estar no finalzinho da live aí explicando também para vocês. O nome dessa seguidora é Emília Monari. Manda um salve aí, Emília. Só para o pessoal te identificar aí. Foi muito boa a sua pergunta. O Carlos esteve refletindo sobre ela. Uma pergunta muito boa aí, né? Que as pessoas, às vezes, desenvolvem certos caminhos, né, de pensar todas essas segmentações do setor, né? E acaba não se tocando aí de certos detalhes, assim, que são bem fáceis, né? E dando continuidade no assunto, galera, você está gostando do assunto, está sendo legal, né?
Não esqueça de tirar seu print, marcar a gente ali, você está recebendo o mapa mental aí no seu direct. Vai ser excelente, é um resumo da live, né? Um resumo dessas explicações que o Carlos desenvolve aí, com mapas mentais, com analogias, que é muito bom e importante aí para o aprendizado, né? Você usar analogias. E está desenhado isso para você ali e pegando aí essas analogias que ele faz, você vai conseguir dominar aí a Lei 14.300 facilmente. E pensando, Carlos, agora na questão de estratégias, né? Estratégia para a venda no momento. É isso aí que eu acredito que seja o principal. E aí, o setor ele tem que continuar vendendo, né? A gente tem que continuar vendendo, a gente tem que continuar tendo clientes, a gente tem que continuar aí desenvolvendo o setor. E pensando nessas atualizações que você falou para o pessoal, né? O que não pode faltar nesse momento para os vendedores do segmento, Carlos? Então, Estevão, essa questão de o que não pode faltar é uma questão de experiência própria, que por muito tempo eu confundi os conceitos, né, de concordar com o cliente. E o que eu fiz durante muito tempo, né, para, digamos assim, conseguir fazer um rapport com o cliente, eu tinha que concordar com ele. E aí eu concordava na parte negativa. Aí ele começava a reclamar de governo, ele começava a reclamar de preço da tarifa de energia, e eu ficava alimentando aquilo, a gente ficava falando uma hora, coisas negativas, e quando via, pois é, beleza, então não faz sentido mesmo e vamos embora. Então eu tive muitos clientes assim no começo lá, que achava que eu estava fazendo certo, mas o bom é que eu testo rápido e já mudo a estratégia se não está acontecendo, né? Tem que ter uma mentalidade muito positiva nesse momento. Tu pega a Lei 14.300 e não lê ela para entender. Lê para você encontrar como que você vai explicar isso de forma positiva para o teu cliente. Sim. Você tem que passar boas novas para ele, novidades positivas para ele. E tem novidade positiva. Tem muita novidade positiva na lei, conforme a gente já falou aí. Então, tu pode até falar que o FUB é bom, por quê? Porque vai dar sustentabilidade para o segmento. Vai permitir que esse negócio postergue mais tempo, porque senão daqui a pouco, se não tem cobrança, pergunta para o cliente, qual o serviço que tu tem na tua casa, que tu recebe, que tu não paga nada, tirando a picanha. Não existe, tudo que tu tem na tua casa tu vai pagar alguma coisa. Então, tira o foco disso e parte para a parte positiva, parte para a TUS de G, parte para a segurança legal e jurídica, parte para a questão de que você não vai ter mais a duplicidade, isso aí em muitos estados, também é outro tema que o pessoal está confundindo bastante, aí talvez cabe até uma live para a gente explicar isso, porque estão falando que não vai ter mais custo de disponibilidade em duplicidade. Daí o pessoal, então não vai ter, daí eles fazem o cálculo para fazer o comparativo, então já não vai ter mais o custo, ele fala que pagando o fio B vai ser melhor do que era antes. O pessoal está fazendo uma confusão bem grande. Por que está fazendo uma confusão? Porque tem estados que não tinha essa cobrança de duplicidade. Santa Catarina, no caso. A gente não tinha isso. Então, se você vê uma planilha onde alguém está explicando algo no sentido de que ele tira a parte do custo de disponibilidade da coluna e coloca o custo de fio B e compara e fala que o cliente vai pagar menos. Aqui em Santa Catarina isso não se aplica. Então, é bom tu ter... não acreditar em tudo que te falam também, seja bem curioso, crítico com o que tu está vendo, busque referências positivas, né? A gente sabe que o solar ainda é um ambiente um pouco complicado, né? Tem muita gente aí que não tem qualificação necessária para passar conteúdo e acaba falando coisas, faz suas próprias interpretações e sai falando um monte, por isso que está tão difícil de vender. Só que eu, como vendedor, eu acho isso positivo, porque é muito mais fácil de você demonstrar valor para o teu cliente. Se você tiver conhecimento, chega lá e se posiciona. Você fala de fatos que acontecem com tranquilidade, apresentando o texto da lei. E principalmente nessa questão de ser positivo. Isso não pode faltar. E outra coisa que não pode faltar, pensamento a longo prazo. Tu vai fazer uma venda, planeja a tua venda. Pensa onde que tu quer estar daqui a 1, 2 anos. Onde que você se vê lá. E daí o teu planejamento de agora é focando no longo prazo. Se você focar apenas no curto prazo, tu pode até vender 1 ou 2 projetos. Mas tu vai estar cada vez se aproximando mais dessa longa fila de gente aí, de vendedor de solar que acaba não tendo sucesso, né? Então, acho que o que tem muito lugar nesse mercado ainda é a autenticidade. Você ser criativo, buscar formas diferentes aí. E a gente está aqui para isso. A gente surgiu com essa ideia de tornar esse ambiente aí mais profissional de uma maneira divertida também. Não apenas, né, a gente querendo complicar aqui, porque de fato isso não faz sentido. Então, o que entra também um pouco no nosso objetivo aqui da Descomplica Solar? É estudar a melhor forma de aprendizado. Então, a gente testa muita coisa, a gente aplica.
Ah, o mapa mental. Por que do mapa mental? Porque quando você lê um mapa mental, você consegue sintetizar o conteúdo. Você tem um roteiro que você segue e você tem pontos específicos que você vai lembrando. Se tudo isso que a gente falasse que tivesse no texto da lei, depois você... Como é que você buscar isso, né? Às vezes tu tem que assistir uma live de 3 horas para tu achar uma informação que no mapa mental tu bate o olho e está resumida. Né? E principalmente o processo de você construir os seus mapas mentais. Por quê? Porque isso vai fazer com que você precise pensar. Então você ativa mais sentidos. Aqui possivelmente grande parte está ativando o senso de ouvir, captar uma informação. Quem está escrevendo já está com 3 sentidos, né? Que é o olhar, a escrita e a audição. E quem está fazendo o mapa mental está ouvindo, olhando, escrevendo e ainda pensando em como vai colocar suas ideias no papel. Você já está planejando o negócio. Por isso que você consegue captar muito melhor essa informação, né? Então, quer estudar uma lei, pensa já em como que você poderia passar esse conhecimento para alguém. Se você estudar ela pensando nisso, você também vai conseguir absorver muito melhor o conteúdo, né? Então, acho que essa curiosidade aí é essencial e não pode faltar aí para quem quer ter resultado nesse segmento. Muito bom. É descomplicar mesmo, né? Tornar as coisas simples. Eu acredito que essa é a necessidade do momento, né? Todo esse terrorismo foi criado aí, né? Pô, acabou a energia solar, taxaram o sol, bota esse ano, senão não vai conseguir botar ano que vem. Né? Então, vamos descomplicar isso, né? E tornar as coisas aí mais simples, mais acessíveis, né? Tem um comentário aqui da a engenheira Ana Elisa, né? Ela comentou aqui sobre o teu comentário sobre o caminhão, né? E tem concessionária que cobra bitrem, né? É uma hojeadinha. Eu acho que o bitrem seria a sacanagem da duplicidade ali, sinceramente. Olha, cobrar 2 vezes ali o negócio do custo de disponibilidade pode até ser considerado um bitrem, né? Acho que é mais ou menos por aí. Fernanda Chassot comentou que parte do fato de que o governo vai ampliar o acesso da população mais pobre à energia solar, né? Muito bom, ressalva. Meu solar, minha aposentadoria, né? É isso aí. A questão do governo também aí, tem muito cliente um pouco receoso do investimento, né? Por consequência aí do governo, muda governo, né? Eu não sei como é que vai ficar as coisas futuramente e acaba segurando o bolso aí, não investindo na energia solar. Isso é uma parte das objeções de alguns clientes e alguns dos medos que eles têm, né? Uhum. E pegando aí a sua explicação sobre a estratégia de venda para o momento, né? Que você respondeu a questão de que os vendedores têm que se preocupar agora nesse momento, nesse segmento, né? Uma outra pergunta para você, cara. No que você investiria o seu tempo agora, além de se aprofundar sobre a Lei 14.300? Eu sei que você falou sobre os mapas mentais, né? Isso é muito importante aí, né? Um vendedor, um profissional agora que está se profissionalizando dentro do setor, né, tá utilizando essas técnicas, a gente aprende aí em alguns livros. Eu aprendi essa técnica dos mapas mentais num curso de leitura que eu fiz com a Vencer Leitura. Eu não concluí o curso, questão de tempo mesmo, mas eu desenvolvi essa habilidade de estar aí desenvolvendo os mapas mentais e fazendo esses resumos. Eu sei que você concluiu o curso, né, e isso também é uma solução para o pessoal estar se profissionalizando. Além do estudo, né, o que a gente pode se aprofundar a respeito, além do estudo, do conhecimento da Lei 14.300, o que mais a gente pode buscar aí nesse período? Eu vou mandar uma reclamação lá para Vencer, porque eu não tive conteúdo de mapa mental lá, e olha que eu gosto. O pessoal passou batida aqui em Joinville, eu vou reclamar lá com eles. Tá aqui eu falei no 11 aí, ó, é isso aí. no treinamento. É bem legal, bem legal. A escolha ali da leitura integral minha foi princípio de Pareto aí para os engenheiros já ouviram falar, né? Fazer 80-20. Então, ano passado eu pensei, o que eu posso fazer que vai potencializar todo o resto? Eu pensei, o que eu mais cresci até hoje foi lendo livros. Então, eu vou potencializar isso, mas não apenas ler rápido, ler com entendimento. E essa é uma das propostas ali para quem quer fazer o curso, né? E já fazendo um gancho, o que eu investiria meu tempo é, na prática, o que eu venho investindo meu tempo e o que, de fato, me possibilitou atingir esses resultados em vendas, mais de 56 usinas, né? Mais de 23 milhões aí de reais em vendas de projetos, foi desenvolvimento pessoal. Se tem uma coisa que vocês não vão se arrepender é desenvolvimento pessoal. E aí, mas como que eu posso fazer isso? Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Começa aos poucos, mas começa. Eu postei hoje um story do básico bem feito. Né? Muita gente quer fazer o extraordinário, mas o básico bem feito não faz. Então, poxa, o que tu precisa? Se tu não lê pelo menos uns 10 livros aí no ano,
vai ser difícil tu querer chegar nesse nível. Então, faz um planejamento realmente. Pô, em 2 anos eu quero chegar aqui. Tá, então o que que eu vou ter que fazer? Quais os passos que eu vou seguir? Quais são os checkpoints? Como que eu vou planejar essas metas, né? E aí tu vai tendo uma noção. Pô, livro, o que que eu vou ler de livro? Pô, o que que tu precisa melhorar? Produtividade, tu precisa entender mais de hábitos. A primeira coisa que eu estudei foi hábitos, para entender como que eu funciono, né? Se eu queria entender como o meu cliente funciona, eu preciso me entender primeiro, né? Então, tu não tem como passar uma emoção de tranquilidade para o cliente se você não estiver tranquilo. Então, desenvolvimento pessoal é uma coisa que vocês nunca vão se arrepender de investir, né? O pessoal que está em vendas, aparência importa, importa muito. Então, tá bem fisicamente. Se você se preocupar com a tua aparência, tu já vai ter uma rotina saudável de alimentação, de exercício, né? Tu vai estar bem, vai estar com os teus hormônios em dia aí para não ter problema, não, né? Tu vai conseguir estudar tranquilo, ser criativo. E eu acho que, assim, buscar cursos, treinamentos, mentorias que você entenda algo que realmente vai te agregar, que não seja mais do mesmo, né? Então, fazer um curso lá de gatilhos mentais, beleza, legal, mas, poxa, vamos fazer um outro curso, gatilhos mentais para energia solar, legal também, mas e aquele curso que, ou aquela mentoria, aquele acompanhamento que ele te dá mesmo a experiência que foi passado, exemplos, né? Então, quando for investir em alguma coisa, também pesquisa um pouco antes, procure se inteirar quem que é a pessoa lá, quais são os resultados dela, né? Não simplesmente sair comprando doidamente, porque sem estratégia nada funciona. Nem empresa, nem venda e muito menos sua vida pessoal. E onde que você tem que começar? Pessoal. Daí você vai começar a ver o resultado no profissional e no empresarial. Então, eu diria que é isso. Em conhecimento, desenvolvimento pessoal e procurar conhecer a parte humana, né? E parte do cliente. O cliente é um ser humano, assim como nós. Então, todo o processo de venda ali, gestão emocional, controle emocional, saber essas partes. E eu tenho aqui alguns livros para indicar, né? Esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Bíblia, esse aí é indispensável. Quem nunca leu, começa amanhã, já compra, vai ser um dos melhores investimentos da vida, se tu ainda não leu. O Segredo da Mente Milionária, para você ir pensar a respeito positivo, pensar, atrair a coisa, né? Saber que realmente tu não tá aqui para ser um fracassado, que tu tem como fazer chegar lá, tem como chegar lá. Acredito que é muito da questão da postura, né? Você chegar na frente, ter a postura. Muito da nossa mentalidade brasileira se desenvolveu nesses gatilhos, esses bloqueios emocionais aí, e de pensamentos de pobreza e que nos deixa aí, não vou conseguir vender, não vou conseguir fazer o meu negócio crescer. Enfim, a gente chega no cliente e já chega tremendo na base e aí a gente passa insegurança para o nosso cliente, né? A gente não vai querer investir, não vai pegar confiança em nós e vai acabar aí, a gente vai acabar perdendo a venda. Um outro livro que eu recomendo, galera, O Milagre da Manhã. É Bíblia também, né, Carlos? Tá aplicando ou não? Tá acordando às 5 todo dia ou não? Olha, tem sido difícil porque eu tenho dormido tarde, mas eu tenho que estudar meus hábitos, né? Dormir cedo para acordar cedo. Isso tem sido um desafio para mim aí. Eu tô, como aqui na empresa, agora está chegando aí, o meu sócio, ele tá aqui na live, o nome dele é Rafael Rissato. A gente está aí dividindo as cargas, né? Então, antes era só eu, né? Que cuidava, era eu empresa, né? Agora está expandindo a estrutura aí e dividindo as cargas, né? Então, acredito que a gente consiga, até nessa parte, não se sobrecarregar, pessoal. Não se sugar demais, né? Dividir as cargas, tenta colocar aí as suas tarefas, né, mais poucas por dia, né? Não tenta te sugar tanto para chegar ali de madrugada, de noite você está cansado, né? Voltando, então, eu tenho aqui uma coleção de livros do Manual do Mundo. Cara, excelente. São 3 livros que eu comprei. Interessante. Tem sobre o grande livro da matemática, o Manual do Mundo. Quem olha o canal dele sabe que é de qualidade. O grande livro de história, né? O Manual do Mundo. E esse aqui fala sobre energia solar, né? O grande livro de ciência do Manual do Mundo. Tá aí uma recomendação, pessoal, né? Isso não estava aí no roteiro da live, mas foi aí um crédito. Eu vou deixar uma recomendação que foi um dos livros que mais me impactou recentemente. Ganhei de presente aí, foi um dos melhores presentes que eu já ganhei até hoje. Como evitar preocupações e começar a viver. Olha, interessante. Também. Aí esse livro aí me trouxe alguns insights muito valiosos nesse sentido assim de você otimizar teu tempo, dar valor às coisas que realmente importam e como conseguir fazer tudo e ter equilíbrio na tua vida. Então, quem busca entender um pouco mais essa dinâmica, por que a gente se preocupa com coisas tão
fúteis, né, com ruídos que acontecem durante o dia. Quem quer entender por que você age assim, né, muitas vezes, coisas pequenas afetam o teu dia de uma maneira que muitas vezes tu não consegue fazer mais nada. Então, como que você pode se blindar quanto a isso? Ali ele dá um manualzinho bem bacana e acho que é uma leitura que vale a pena para todo mundo aí que quer se desenvolver. Você consegue mandar esse nome desse livro no chat aqui para o pessoal salvar? Eu vou Sim. responder a Sandra, ela falou qual é o nome da metodologia. Sandra, você pode pesquisar na Amazon, no Mercado Livre, né, o grande livro de ciência manual do mundo. Ou você compra a trilogia, ou você compra individual, né? Eu comprei os três, né, porque eu gosto de livro aí, e eu já faço minhas compras, né? O cartão de crédito aí nem se fala, né? Tá, então, Melhor investimento. Investimento em você, ele retorna. ó, tá. O Carlos colocou o nome do livro ali, né? Como evitar preocupações e começar a viver. Interessante. Eu gostei do título desse livro. Eu já vou dar uma pesquisada. Estevão, para a E gente ser bem preciso aí, vamos responder aquela pergunta e terminar às 20. vamos uma horinha aí, né? Vamos fechar aí. Eu acredito que foi bem. O pessoal ficou até o final 23 pessoas, né? Muito bom, foi muito produtivo. A gente conseguiu aí trocar uma ideia boa a respeito da lei. Foi bem descomplicado mesmo. Então, eu vou colocar aqui a pergunta dela, né? A Emília Monari, ela está cursando, né? Engenharia, né, Emília? Engenharia elétrica. A gente estava conversando, hoje ali ela pediu para mim fazer uma proposta comercial que ela queria usar aí no seu trabalho acadêmico e também iria utilizar o nome da minha empresa aí no seu trabalho acadêmico e me pediu uma ajuda, né? E ela compartilhou algo muito interessante que eu gostei demais. Quando a gente começou a fazer esse movimento de lives, né, ela falou que sentia essa falta, né, de pessoas do setor se comunicarem entre si, né? Pessoas dos setores, eles tirarem dúvidas entre si. E achei muito interessante, ela compartilhou uma dor dela como acadêmica, né? E eu acredito que seja a dor aí de grandes empresários, né? De pessoas que estão no setor e têm dores parecidas com ela. Ela perguntou sobre a TUS de gênero, você vai explicar melhor sobre isso. Então ela colocou aqui um trecho da lei, né? Estou com uma dúvida. Não sei se você sabe responder, mas eu confundi aqui. Na lei, 14.300 fala que, parágrafo 2, o faturamento da demanda para unidades consumidoras com mini geração distribuída pertencentes e faturados no grupo A deve ser realizado conforme as regras aplicáveis à unidade consumidora do mesmo nível de tensão, até a revisão da tarifa da distribuidora subsequente à publicação dessa lei. E considerar a tarifa correspondente à forma de uso do sistema de distribuição realizada pela unidade com microgeração ou mini geração distribuída. Se para injetar ou consumir energia na forma do artigo 18 dessa lei, após a revisão da tarifa da distribuidora subsequente à publicação dessa lei. Ou seja, para usinas de mini geração, o faturamento na conta é TUG-G. A minha dúvida é a letra B, pois fala que tanto microgeração ou mini geração tem que ser considerada a tarifa correspondente ao uso do sistema. Ou seja, para a microgeração será cobrado também a TUS-G. Bem complexa a pergunta, né? E muito bem colocada também. É uma pergunta que a gente está tão acostumado a falar para o cliente, mini geração passou de 75, né? Então tu já tem isso na mente, ele só vai contratar a demanda se passar de 75, que teoricamente ele já tem disponível. Então isso na maioria dos locais aí que vocês forem viver, eu vou explicar dessa forma, né? Então microgeração até 75, mini geração acima disso. E de fato isso acontece. O que é a TUS de G? Então a gente não pode confundir com a modalidade de consumo. Então, tu tem TUSD, TE. Vai vir lá na tua fatura consumo TUSD, consumo TE. Energia injetada TUSD, energia injetada TE. E TUSD G e TUSD C é referente à demanda contratada. Então, o que acontece? Tem muitos clientes que, por questões específicas do modelo de negócio dele, ele tem uma demanda contratada de 40 kW. Ou seja, ele teria disponibilidade para ser uma baixa tensão, mas ele não é. Ele tem uma demanda contratada de, vamos colocar 30 kW. 30 kW, que é o exemplo ali que a gente estava falando. Então, o que acontece? Esse cliente, se ele quiser instalar uma microgeração de 40 kW, por quê? Porque vai ser micro ainda, não passou de 75. Se passar de 75, vai ser uma mini, mas se ficar abaixo, ela é micro ainda. Então, se ele contratar 40 kW, uma usina, né, de microgeração,
que ele vai ter que solicitar? Ele vai ter que solicitar um aumento da demanda para chegar nesses 40 kW e ter a disponibilidade da rede. Então, o que vai acontecer? Ele vai pagar 30 kW de TUS de C, que é o consumo dele, que é o que ele precisa. Ele vai pagar 10 kW de TUS de G, naquele valor ali de mais ou menos R$4. Então, o que ele já tinha, que é o consumo dele, consumo normal, R$20. O que for além disso, que é exclusivamente pro solar, ele vai pagar daí a TUS de G. Então, isso aí é bem importante conseguir separar os temas para não se confundir. Talvez seria até mais fácil se fosse uma demanda G e uma demanda C, né? Para nem ter esse tipo de TUS de TE, então realmente acaba sendo complexo. E se tu lê a lei, então, que é o que tu acabou de fazer aí, confunde mais ainda, né? Muito mais. Mas na prática, assim, tudo que você for contratar necessário exclusivamente para o solar, para gerar energia, é TUS de G. O que tu precisa para consumo é TUS de C. Então, se ela for maior que a de consumo, tu vai pagar apenas essa diferença aí com a valoração da TUS de G, que é 70% aí mais ou menos menor. Então, na prática, é isso que acontece. Muito bom. Não sei se respondemos aí, conseguimos descomplicar. O pessoal tem mais perguntas em relação a esse assunto, né, sobre a Lei 14.300, ou se tem mais uma dúvida que queira mandar aqui nos comentários, está aberto aí o pessoal mandar suas dúvidas, a gente vai estar aí escolhendo algumas perguntas para estar respondendo e já finalizar a live aí. E lembrando, tire print da tela, marque a gente para receber um mapa mental aí no seu direct do Instagram. Tem aqui... Legal, pessoal. A gente também vai estar postando bastante caixinhas de pergunta, então participem ali, a gente vai estar respondendo aí por story também, na medida do possível aí. E a ideia tá descomplicando aí toda essa lei aí 14.300, né? A engenheira Annelise mandou aqui uma pergunta. Tive um cliente desse tipo, que era cliente do grupo A, com 40 kW de demanda contratada. E ele hoje tem uma usina de 40 kW com demanda contratada. É microgeração? Sim. Mini geração só se passar de 75. Aí é mini. Aí tu vai precisar de uma mini geração. Abaixo de 75 é micro. Uhum. É conceitual isso daí. Micro e mini é uma coisa relacionada à potência. E demanda é aqui que tu vai daí tá valorando isso em relação ao... Ah, legal. Ela falou, não é a pergunta, ela afirmou. Isso aí, isso aí. Fechou então, Estevão? Acredito que foi. Pessoal isso, aí né? que compartilhou o nosso story aí vai estar recebendo ali um mapa mental. Depois dá o feedback aí do que vocês acharam da live, se fez sentido para vocês, se a metodologia fez sentido, se não fez, fala também, que crítica também é muito bem-vindo para nós, para a gente estar melhorando, né? E foi um grande prazer aí estar nesse tempo aí com vocês. A Fernanda deixou um convite aqui, né? Vem para o fotovoltaico na prática. Bora? Boa. Vamos lá? Então tá, galera. Tire um print da tela, marca a gente aí para estar recebendo o mapa mental no seu direct. Eu agradeço o pessoal que ficou até o final, né? Foi muito importante aí para nós, né? Eu acredito que é uma das muitas lives que a gente vai estar realizando. E sugestões aí, pessoal, para as próximas lives, se quiserem mandar aí para a gente no direct, a gente vai estar aí nos programando, né? Para estar aí desenvolvendo o conteúdo para vocês. Eu acredito que é uma iniciativa nossa, né? A gente tem essa motivação, né? E o Carlos aí, ele entende mais assim, do que eu a respeito da lei, né? E ele é um convidado especial aí. A gente fez essa conexão aí entre Rio Grande do Sul e Joinville, Santa Catarina, para estar aí fazendo essa live. Eu realmente estou muito feliz. E é isso aí, pessoal. Foi essa a live de hoje. Muito obrigado, pessoal. Ficou até o final. Vocês são incríveis. E tire o print da sua tela e marque a gente para estar recebendo aí o material. Obrigado, galera. Grande Um abraço. abraço aí, pessoal. E bora descomplicar o solar aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.